Boa noite, pessoal. Para quem chegou agora, muito boa noite. Sejam bem-vindos. A nossa disciplina de hoje será sobre as concepções relativas à aprendizagem, né? A nossa disciplina é psicologia e processos de aprendizagem. Nesta disciplina, nós vamos estudar os modelos de teorias da aprendizagem, né, com foco nos modelos behavioristas, nos modelos cognitivistas e nos modelos humanistas, tá? Vocês já estudaram até comigo mesmo, né, em psicologia do desenvolvimento, nós estudamos alguns autores que nós vamos ver agora nesta disciplina, só que com um outro enfoque, com foco apenas na aprendizagem, tá certo? Então, nosso foco aqui é a aprendizagem e os processos subjacentes na aprendizagem. Que processos são esses que estão envolvidos com a aprendizagem? Atenção, memória, raciocínio, inteligência, os tipos de atenção nós vamos estudar, a questão social do aluno na escola, né? Então, nós veremos várias questões que estão por trás dessa aprendizagem, né? E que faz com que as crianças aprendem, né? Com que o aluno aprenda. E para o psicólogo, qual que é a importância disso? A importância é que a gente vai receber vários clientes, alunos de escolas, né? Ou então você pode, de repente, atuar na área escolar, né? Então a gente precisa entender desses processos, os teóricos que estudaram sobre isso, né? E os processos que estão por trás dessa aprendizagem, quais são as condições para que a pessoa possa aprender, tá certo? No portal eu deixei postado uma apostila que ela tem todos os teóricos, né, que desenvolveram essas teorias da aprendizagem e que nós vamos estudar aqui. Então, se vocês puderem, por favor, imprimam esse material para que vocês possam manusear, né, e folhear, estudando diretamente no material, porque vai ser muito importante vocês terem isso, tá bem? Então, aqui nessa disciplina, nós vamos começar hoje com os modelos behavioristas, né? Como vocês já viram em Fundamentos da Teoria Comportamental, lembram? Fundamentos da Teoria Comportamental, foi comigo? Não me lembro. Não me lembro se foi comigo, Fundamentos, ou outra professora. Acho que foi com a Franciele. Acho que foi com a Franciele que vocês tiveram. Tá, mas em Fundamentos da Teoria Comportamental, nós vimos lá quem são os fundadores. Quem eram os fundadores da teoria comportamental? O Watson, lembram dele? Né? Esse Watson, ele foi o criador da vertente do behaviorismo, né, metodológico, né, também denominado como comportamentalismo. Né, ele viveu de 1878 a 1958 e ele pode ser... Deixa eu ver aqui... grosseiramente classificado de dois tipos, metodológico, né? Behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical, né? Vocês lembram quem é que é o autor do behaviorismo radical? Quem lembra? Em psicologia experimental a gente viu isso também. Aí foi comigo, aí eu tenho certeza que foi comigo. Isso, Sérgio, muito bom, parabéns. Isso mesmo, Skinner, né, que foi o do behaviorismo radical, né, e no behaviorismo
metodológico, né, veio o Pavlov. Primeiro começou com Pavlov, né? Pavlov criou uma teoria. Qual foi a teoria dele, hein, gente? Quem se lembra? Isso, Simeão, dos dog. Isso mesmo. É isso mesmo. O que era? O que ele fez com os cachorros? Isso mesmo, tá certo? Isso, comida para salivar. Verdade, né? A saliva dos cachorros. Tocava o sino. Isso. Tá. Mas que conceito que ele desenvolveu através desse experimento que ele fez? Qual conceito que ele descobriu? Vamos ver quem é que lembra? Vamos lá. Reflexo, comportamento aprendido, bom, sábio. Isso, Sérgio, parabéns, isso mesmo. Reflexo inato, lembra disso? Muito bom. Muito bom. O behaviorismo metodológico tem caráter empirista, ou seja, ele é baseado nas experiências. Isso mesmo, Helena, muito bom termo aí que você lembrou, condicionamento. Isso mesmo, tá? Para o Watson, todo ser humano aprendia tudo a partir do seu ambiente. O homem estaria à mercê do meio. Também não possuía nenhuma herança biológica ao nascer, ou seja, nascia vazio no que se referia a qualquer informação, né? Então ele era considerado como uma tábua rasa, né? Então tudo era aprendido, né? Isso na concepção de Watson, tá certo? Então, só que isso, com o passar do tempo, né, foi mudando conforme outros autores foram estudando, né? Então, no behaviorismo metodológico, o indivíduo era uma tábua rasa, nada de herança genética, tá bom? Watson rejeitava os processos mentais como objeto de pesquisa. Lembram disso que a gente estudou, né? No behaviorismo, isso, senhor, metodológico, ele desconsiderava qualquer processo mental, né, como objeto de pesquisa. Para ele, não, Simeão, no radical era Skinner, tá? Pavlov veio antes de Watson, tá bom? Foi antes de Watson, tá? Watson veio depois de Pavlov. Pavlov foi o primeiro, tá? Depois disso veio Watson e depois veio Skinner, tá? Então, assim, o Watson ele não considerava nada do processo mental como aprendizagem, tá? Ele achava que era impossível medir qualquer processo mental, né? E para ele tudo era questão de experiência, tá? Tinha que ser algo passível de estudo, aquilo que fosse totalmente observável, né? E a preocupação dele era com isso, com algo observável, né? Se não fosse observável, ele desconsiderava totalmente, tá? Por isso, behaviorismo metodológico, tá certo? Ai, que bom, Helena, que você ama essa matéria. Eu também amo. Muito. Rúbia, boa noite. Tá. Para Watson, a aprendizagem se dava como um condicionamento clássico de Pavlov, né? Primeiro tinha um estímulo neutro,
quando ele era emparelhado um número suficiente de vezes como estímulo incondicionado, passa a eliciar a mesma resposta, tá? Substituindo assim, por exemplo, desse estímulo incondicionado, né? A partir do momento que você apresenta uma vez, apresenta 2 vezes, apresenta 3 vezes, aí ele deixa de ser incondicionado e passa a ser um estímulo condicionado, tá certo? Então, por exemplo, quando você vê algo a primeira vez, ele é um estímulo neutro, ele não te causa nada. Por quê? Porque você nunca viu, você nunca experimentou. Mas a partir do momento que você é apresentado a esse estímulo incondicionado, várias vezes ele se transforma em um estímulo condicionado. Né? O Watson ele estabeleceu alguns princípios, tá? O princípio da frequência e o princípio da recentidade, tá? Princípio da frequência é essa apresentação de estímulos. Apresenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e quantas vezes for preciso. Para quê? Para que a pessoa se habitue àquilo e passa a ser um estímulo condicionado, né? Dessa maneira é que a gente tem o comportamento aprendido, tá? Que lá na frente vai receber um outro nome, né? Aqui é condicionamento, tá certo? Lá na frente, naquele outro autor, ele vai receber um outro nome, tá certo? O princípio da recentidade é aquele princípio de quando você é apresentado a um estímulo, naquele momento ele está fresquinho na sua memória, então você lembra dele e aí ele é agradável ou então desagradável, então você lembra dele e ele está, o que ele quer dizer assim, que está fresco na tua memória, tá certo? Então ele criou esses 2 princípios, princípio da frequência, princípio da recentidade. Vamos lá. No próximo aqui, o princípio de frequência, né? Esse primeiro princípio diz quanto mais frequentemente associamos uma dada resposta a um dado estímulo, mais... Ai, meu Deus. Pronto. Deixa eu ver. Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite, Tuane. Professora, esse princípio da frequência me lembrou aquele vídeo que a mulher começa a levantar no lugar toda vez que toca um sinal. Daí todo mundo começa a levantar com ela. É verdade, verdade. Uhum. Eu resolvi falar, eu falei, me lembrou bastante a explicação aqui, aquele vídeo lá. Interessante. Com treino de cachorrinho também, a gente dando comida, né? Também lembra esse princípio da frequência. Né? Verdade. Eu tô verificando aqui a câmera e ela tá ligada, mas não tá aparecendo. Tá travado. Tá travado, uhum. Vou desligar meu microfone, professora. Beijo, tá acompanhando. Um beijo. Então, o princípio da frequência diz quanto mais frequentemente associamos uma dada resposta a um dado estímulo, mais provavelmente os associaremos outra vez. Com isso, nessa perspectiva, cabe ao professor promover o maior número de vezes possível a associação de uma resposta desejada a um estímulo para que o aprendiz adquira conhecimentos. Então, aqui ele usa esse princípio da frequência, olha só,
puxado para a aprendizagem. Então, o que o professor tem que fazer? Tem que apresentar os estímulos várias vezes até que o aluno aprenda, né? É como esse conteúdo aqui. Esse conteúdo vocês já viram um pouco em Fundamentos da Teoria Comportamental, Experimental 1, Experimental 2 e agora em Psicologia e Processos de Aprendizagem. Então, assim, vocês estão vendo muito esse conceito comportamental, né? E mais para frente, vocês ainda terão disciplinas sobre teorias e técnicas psicoterápicas na área comportamental, o que vai ser, assim, excelente para o futuro profissional de vocês, né? Então, porque esse é um processo que se usa muito, por exemplo, até de campanhas publicitárias, eles usam esse fundamento, tanto de Pavlov, de Watson, de Skinner, eles usam isso em propagandas, em campanhas políticas, eles usam esses princípios da teoria comportamental, tá certo? Princípio da recentidade. O princípio da recentidade coloca que quanto mais recentemente associarmos uma dada resposta a um dado estímulo, mais provavelmente o associaremos outra vez. Assim, o professor deverá proporcionar ao estudante o vínculo mais rápido possível entre a resposta que ele quer que o aluno aprenda e o estímulo a ela relacionado, né? Por exemplo, você dá uma prova logo em seguida da matéria apresentada. Então, se você dá uma prova logo em seguida, significa que provavelmente o aluno vai ter aquilo mais fresquinho na memória e ele vai melhor nessa prova. Entenderam? Recentidade e princípio da frequência, fácil, né? Muito fácil. Muito bom. O behaviorismo radical. Pronto, chegamos. Por isso que é bom as revisões. Verdade, Cleibiane, verdade. Muito bom mesmo. Agora vamos falar do behaviorismo radical, que ele é o autor principal, é o Burrus Frederick Skinner, que de burros não tinha nada, né? Só no nome, mas era uma pessoa extremamente inteligente, tá? Viveu de 1904 a 1990. Eu lembro de ter visto na televisão o anúncio da morte dele, na época, porque eu já trabalhava em escola nessa época, né, em 1990, e então eu ouvi sobre a morte dele, né, sobre a Elinha, ai Jesus. Ao contrário do behaviorismo metodológico, essa vertente, olha só, não pressupõe que o ser humano seja uma tábua rasa, desprovido de qualquer dote fisiológico e genético. Para Skinner, o behaviorismo não era um estudo científico do comportamento, mas sim uma filosofia da ciência que se preocupava com os métodos e objetos de estudo da psicologia. Então, ele se preocupava muito com todas as formas que a psicologia estava investigando os comportamentos, né? Porque ele não abandonou a questão da subjetividade, do mentalismo, né? Todo o processo mental, Skinner queria muito investigar.
Para Skinner, os chamados fenômenos da privacidade, processos mentais, são de natureza física, material e, portanto, mensuráveis. O que significa mensuráveis? Vamos lá? O que significa mensuráveis? Vamos lá, gente, escrevendo. Quem vai escrever aí? O que significa mensurável? Processos mentais mensuráveis. O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Vamos lá, participando. Isso, que podem ser medidos. Perfeito, Sérgio. Perfeito, isso aí, tá? Então, para ele, para o Skinner, processos mentais são mensuráveis. Vocês concordam com isso ou não? O que vocês acham? O que vocês acham? Isso. O que a gente é capaz de medir? Um processo mental, diz aí, uma questão assim, bem simples que a gente é capaz de medir. Um processo mental. A gente usa muito na avaliação psicológica esses pontos mensuráveis. Para habilitação, comportamento. Isso, quantas vezes um pensamento. Isso, Vitor, perfeito. Como reagimos a um evento, perfeito. Nossa capacidade, sim, Elda, de raciocínio, né? Por exemplo, a velocidade de resposta. Por exemplo, o tempo que a gente demora para apertar um botão. Ou então, o tempo que a gente demora para dizer uma palavra. Então, assim, essa percepção, ela é mensurável. Dá para a gente medir. Então, quem é que estava certo? Skinner ou Watson? Watson estava certo? Não, Watson não estava certo. Por quê? Porque, na verdade, nós podemos medir sim. Então, Skinner ele estava além, né, da teoria de Watson, né? Ele pensou exatamente isso. Opa, peraí, o pensamento pode ser medido sim. Skinner foi o teórico behaviorista que mais influenciou o entendimento dos processos ensino-aprendizagem e a prática escolar, tá? Então, na teoria comportamental, essa é a mais utilizada nas escolas. Quem aprendeu por cartilha? Quem aprendeu a ler por cartilha? Quem aí aprendeu? B com A, Bá. Bá, Bé, Bi, Bó, Bu. E tinha que escrever isso 30 vezes. Bá, Bé, Bi, Bó, Bu. Eu aprendi assim. Por repetição. Por repetição, Watson. Nossa, Rúbia, Tuane, vocês são tão novas. Também aprenderam assim? Gisele também. Nossa, então, olha, por repetição é Watson, que é aquela frequência. Repetir, 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 né? E a recenticidade. Antes das provas, repetia, repetia, repetia para poder fazer prova, né? O Skinner, ele já utilizou um outro método que era o quê? Condições estimuladoras. Para ele, para Skinner, isso, Rubia, escrever a mesma frase ou a mesma letra muitas vezes, né? Por repetição, exatamente. Então, isso é o Watson, tá? Na concepção skinneriana de aprendizagem, essa concepção está relacionada a uma questão de modificação de desempenho, tá? O bom ensino depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras
de modo a que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como entrou. Então, assim, essas condições estimuladoras que é o foco do ensino para o Skinner. Para a criança, para a criança aprender, você precisa dar um estímulo. Por exemplo, se você vai ensinar bala, você mostrar uma bala, você mostra a bala, pode fazer uma competição com bala na sala, que vai ser o quê? Uma estimulação, um reforço, né? Mais para frente aí nós vamos ver sobre o reforço, para que a criança aprenda com maior facilidade. Estão entendendo a diferença entre o Watson e Skinner? Estão percebendo? Gente, a diferença é muito clara, é muito grande. É uma diferença enorme nessas teorias, tá? Para o Skinner, ele considera os processos mentais. Por exemplo, atenção, concentração, raciocínio, o pensamento, o ambiente, né? Do professor criar situações estimuladoras para que a criança, para que o aluno aprenda, né? Vou dar um exemplo que nós fizemos lá na faculdade. Nós fizemos aquela observação lá no pátio. Aquela situação de observação lá no pátio é uma condição estimuladora para quê? Para que vocês pudessem observar na prática a teoria. Isso, teatro, Tuane, perfeito. Para que vocês pudessem observar na prática quais são os métodos utilizados na psicologia experimental, né? Então, assim, são condições estimuladoras que a gente cria. Isso, Gisele, escolas montessorianas. O método Montessori é baseado, tem um pezinho lá na teoria comportamental, né? Que é através, só que tem também da humanista, tá? Tem da comportamental, mas tem da humanista também, porque tem a questão da estimulação, tem a questão do ambiente, tá? Social, né? Porque eles trabalham muito a questão de grupos, né? De envolvimento social, da criança não trabalhar sozinha, trabalhar em grupo. Então, mistura um pouco da comportamental com a humanista, tá bom? Mais para frente a gente vai estudar sobre a humanista. Para o Skinner, o ensino, ele é um processo de condicionamento através do uso de reforçamento das respostas que se quer obter, né? Assim, os sistemas instrucionais visam o controle do comportamento individual face a objetivos pré-estabelecidos. Então, mas vocês estão vendo a minha câmera? Porque a minha câmera não está aparecendo aqui para mim. Ela não está aparecendo para mim. Então, continuando aqui, os sistemas instrucionais visam o controle do comportamento individual face a objetivos pré-estabelecidos. Então, o que acontece? Você tem que ter um objetivo muito específico e trabalhar com uma estimulação para quê? Para que seu objetivo seja alcançado, né? Então, ele vai trabalhar com o quê? Com um condicionamento, através de reforço das respostas que você quer obter, né? Então, tem o condicionamento, tem o estímulo e tem as respostas, né? Que conforme você tem a resposta, você estimula conforme se é aquilo que você quer, você reforça. Se não, você pune, por exemplo, né? Dá uma punição, né?
Trata-se de um enfoque diretivo do ensino, centrado no controle das condições que cercam o organismo que se comporta, né? Então, você fica manipulando as situações para que você consiga condicionar, né, através dos reforços que você vai dar, né, para as respostas que você quer ter. O objetivo do behaviorismo skinneriano é o estudo científico do comportamento. Olha o objetivo da teoria de Skinner. Descobrir as leis naturais que regem as reações do organismo que aprende, a fim de aumentar o controle das variáveis que o afetam. Então, o que acontece? Dentro de uma sala de aula, a gente pode utilizar de variáveis que afetam o comportamento. Então, você entra com estratégias para você reforçar alguns comportamentos que são favoráveis para a aprendizagem, para você alcançar aquele seu objetivo, né? Os componentes da aprendizagem, como motivação, retenção, transferência, decorrem da aplicação do comportamento operante. Então, o que acontece? A partir do momento que você condiciona determinados comportamentos através dos reforçamentos, né? Reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa, você, utilizando dessas ferramentas, você vai aumentar esse controle das variáveis que afetam o comportamento dentro de uma sala, né? Então, isso são estratégias que a gente, não só dentro da sala de aula, mas, por exemplo, de você ensinar um cachorrinho, né, que ele não pode entrar dentro de casa. Então, você vai condicionar isso através de reforços, né? Um reforço positivo, você dá um prêmio quando não entrar, e você entrar com uma punição quando ele entrar dentro de casa, né? Então, através disso, você consegue fazer com que haja a aprendizagem. Segundo Skinner, o comportamento aprendido é uma resposta a estímulos externos, controlados por meio de reforços que ocorrem com a mesma resposta ou após a mesma. Se a ocorrência de um comportamento operante é seguida pela apresentação de um estímulo reforçador, a probabilidade de reforçamento é aumentada. Não é assim que acontece? Quando esse comportamento, por exemplo, ele aprendeu através de um estímulo externo, vamos dar um exemplo aí do sino do intervalo na faculdade, tá? É um estímulo externo e tem uma punição, por exemplo, de não entrar na sala de aula depois que o sino, né, tocar. Então, o estímulo externo, ele pode vir como uma forma de condicionamento do comportamento. Então, como que a gente faz? Cria esses estímulos para que aconteça o seu objetivo. Qual que é o objetivo na faculdade? Que os alunos estejam dentro da sala de aula após o toque do sinal. Então, é um estímulo externo. O condicionamento. Se chegar atrasado após o intervalo, após o sinal, não entra. Estão entendendo o condicionamento? E aí ele vira um comportamento operante. Por quê? Porque vocês são apresentados várias vezes a esse estímulo externo.
Então, quando a gente é apresentado a esse estímulo várias vezes, isso se chama pareamento. Então, esse pareamento, você é apresentado a esse estímulo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 50 vezes, 100 vezes, até que ele se torne um comportamento o quê? Operante. Entendido? Gente, é muito fácil. É muito fácil. Dá um exemplo aí para mim de um estímulo externo que a gente acaba se habituando e ele vira um comportamento operante. Dá um exemplo aí para mim da vida diária aí que a gente é submetido sem perceber às vezes. Sinal verde, isso, no trânsito, muito bom. É um estímulo externo que você aprende. Por quê? Porque você sabe que tem que respeitar o sinal verde, que você sabe que você pode seguir. Mas se o sinal ficou vermelho, você sabe que você tem que parar, né? Então, ele é um comportamento operante. A Helena deu o exemplo do despertador. Perfeito. Helena, por exemplo, se você colocar um despertador para uma criança de 5 anos de idade, ela sabe o que é um despertador? Talvez sim, talvez não. Vamos imaginar uma criança que não conhece um despertador. Ela não sabe para que é. Então, no começo, ele é um estímulo neutro, né? Você põe um despertador para a criança e ele é um estímulo neutro. Mas aí, você começa a colocar o despertador e ir lá chamar a criança. Hora de levantar. Você faz isso uma vez, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e vai fazendo. E o que vai acontecer? Esse estímulo, ele passa a ser um estímulo condicionado, tá? Então, ele aprende que quando o despertador toca, ele tem que se levantar, né? Vocês estão entendendo? Boa noite, Maico. Boa noite, Nádia. Então, ele passa de um estímulo neutro para um estímulo condicionado, né? E o comportamento passa a ser operante. Por que passa a ser um comportamento operante? Porque ele aprendeu que quando o despertador toca, ele tem que levantar. O Simeão deu o exemplo do grito da mãe. Esse, no começo, ele é um estímulo neutro também, mas aí, conforme você vai recebendo o grito da mãe, você aprende que se você não obedecer, o que acontece? O que acontece, Simeão? Se não obedecer o grito da mãe, primeiro ele é um estímulo neutro, mas aí você vem, uma vez você não obedece, chinelada, isso mesmo, isso mesmo. Então, aí ele passa a ser um comportamento operante, né? A Helena disse aí que mas o sinal verde também não para uma criança. Ah, tá. Helena, ele é um estímulo neutro para a criança porque ela não sabe o significado, né? Por exemplo, para uma pessoa também que não tem habilitação ou que foi criada numa cidade que não tem o semáforo, né? E não sabe como é que funciona, então ele acaba sendo um estímulo neutro, né? Mas a partir do primeiro contato, aí ele aprende um pouquinho, ele tem uma noção, alguém explica para ele, sinal verde, segue, mas se tiver o sinal vermelho, tem que parar, né? Aí 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que a pessoa aprenda, mesmo a criança, tá? Aprendeu, então ele deixou de ser um estímulo neutro, passou a ser um estímulo condicionado, e o comportamento que antes era comportamento respondente, né? Porque ele via o sinal verde, não significava nada, o sinal vermelho não significava nada, seguia em frente. Então era um comportamento respondente, né? Mas a partir do momento que ele aprende, ele vira um comportamento operante, certo? Entendido?
Na sala de aula, isso funciona da mesma forma. Da mesma forma, comportamento respondente, na questão vamos pegar propaganda política, né? Porque agora nós vamos entrar aí na campanha política, né? E aí entra aquele princípio da frequência e da recentidade, né? Você é apresentado a esses estímulos o tempo todo, né? O tempo todo, para quê? Para que fique gravado na sua mente quem são os candidatos e o que eles defendem, né? Então, eles usam dessas técnicas comportamentais para quê? Para atingir um objetivo. Qual que é o objetivo? Conseguir votos, conseguir com que sejam conhecidos, com que as pessoas saibam, por exemplo, o número do candidato, né? Então, isso é da técnica comportamental. Tá apresentando o estímulo várias vezes e repetidamente, tá bom? Até que esse estímulo, né, esteja fixado na mente da pessoa que vai votar, né? No caso desse exemplo da campanha política. As etapas básicas de um processo de ensino-aprendizagem na perspectiva skinneriana são, olha só, estabelecimento de comportamentos terminais através de objetivos instrucionais. O que é isso? É o comportamento-alvo. O que você quer alcançar? Qual é o seu objetivo final? Então, você precisa ter isso bem estabelecido para que você consiga colocar a técnica skinneriana em prática. Você precisa ter isso muito, muito bem definido, tá? Segundo passo, análise da tarefa de aprendizagem, a fim de ordenar sequencialmente os passos da instrução. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um planejamento de estratégias, de atividades que você vai fazer. Para quê? Para que aconteça a aprendizagem, né? Então, primeiro, estabelece os objetivos, que por exemplo, antes da gente iniciar as aulas, nós temos que fazer um planejamento. Os professores têm que fazer um planejamento, né? Então, lá no meu planejamento, aí eu coloquei lá alguns objetivos, coloquei algumas estratégias que eu vou utilizar, tracei alguns planos, uma sequência que eu possa seguir, tá? Para que eu possa colocar o meu plano em prática. Porque qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é que vocês conheçam todas as teorias, as técnicas de cada uma, né? E que a gente consiga colocar isso em prática. Por isso é que às vezes a gente pede trabalho em grupo, trabalho de campo, para vocês irem no campo para ver como é que a coisa funciona, né? Então, por último, das etapas básicas do Skinner, é executar o programa, reforçando gradualmente as respostas corretas correspondente aos objetivos. Reforçar apenas o que leva ao objetivo. Esse é aquele reforçamento diferencial, vocês lembram disso? Em psicologia experimental eu trabalhei isso com vocês. O reforçamento diferencial é quando você reforça aquilo que te leva ao objetivo. Se não te leva ao objetivo, você não pode reforçar. A Elda escreveu aí, ó, desde da creche, as crianças têm brincadeiras pedagógicas para estimular o aprendizado. Perfeito, Elda. Perfeito. Então, qual que é o objetivo? É desenvolver o raciocínio das crianças, né? Através de brincadeiras, através de pintura, aquele desenho, né, do limite para não sair da margem. Gente, aquilo é essencial para a criança.
para o raciocínio da criança, para ela aprender que tem o limite da linha que ela não pode ultrapassar, né? E isso não é só para a aprendizagem, isso é para a vida, né? Por exemplo, a gente tirar a medida de um terreno, né? Tirar a medida de um terreno, esse princípio básico de medida, a gente aprende lá na creche. De traçar, de pintar o desenho só dentro da linha. Fora da linha, não pode pintar. Né? E muitas pessoas não entendem qual que é o objetivo dessas pinturas lá na creche. Acha que é besteira, mas não é besteira. É a questão do raciocínio. Atenção, concentração, raciocínio, inteligência, está tudo sendo desenvolvido desde que a pessoa nasce, né? Entendido, gente, sobre o Skinner e sobre o Watson? Sim, tá claro? Tá, mas nós não vamos parar por aqui sobre eles não, tá bom? Na próxima aula ainda vai ter mais um pouquinho ainda, tá certo? Agora nós vamos falar sobre Edward Thorndike. Thorndike criou o conceito de reforço. Tá? Ele viveu de 1874 a 1949. Então, assim, quando Skinner nasceu, Thorndike ele já tinha criado esse termo, reforço. Tá? Então, o Skinner ele trabalhou em cima desse conceito, né? E ampliando essa teoria. Tá? Ele criou o conceito de reforço e ele foi o principal representante do associacionismo. Seus estudos de psicologia na Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. Né? O termo associacionismo origina-se da concepção de que a aprendizagem se dá por um processo de associação das ideias, das mais simples até as mais complexas. Assim, para aprender uma coisa complexa, a pessoa precisaria aprender as ideias mais simples, tá? Até que elas estariam o quê? Até associar nas mais complexas. Estão entendendo? Ele foi nomeado presidente da Associação Americana de Psicologia em 1912. Olha que máximo! Que máximo, em 1912, os estudos de psicologia estavam bem adiantados. Já foi uma época em que saiu da filosofia e partiu para a sua área específica, né, experimental. Né? Então, em 1912, ele foi nomeado presidente da Associação Americana de Psicologia. Thorndike, para ele, a escola teria a possibilidade de organizar situações que influenciariam o aluno a pensar, sentir e agir de modo semelhante à vida fora da escola. Seria necessário definir uma lista de conexões ou ligações que serviria de estímulo para o aluno. Né? Para ele, a aprendizagem ocorreria quando o indivíduo, em resposta a uma consequência agradável, né? Para ele, isso tende a repetir o comportamento. Então, olha só o que o Skinner fez. O Skinner, ele aprimorou a teoria de Thorndike. Ele aprimorou. Então, existe uma evolução, se vocês analisarem todos os teóricos, existe uma evolução dentro das teorias que um aprimora a teoria do outro. Né? Quando a gente chegar lá na perspectiva humanista, nas teorias da aprendizagem humanista, os teóricos, eles
passaram pela comportamental, pelo behaviorismo, né? Pelo cognitivismo e ampliaram, acrescentando conceitos essenciais para a aprendizagem, coisas que os autores anteriores não colocaram. Então, existe assim, uma evolução nessas teorias. Thorndike, ele estabeleceu 3 leis. Olha só, lei do efeito, lei do exercício e lei da prontidão. A lei do efeito, nessa concepção de aprendizagem, existe uma conexão que é fortalecida quando seguida de uma consequência satisfatória. É mais provável que a resposta seja dada outra vez ao mesmo estímulo quando há essa satisfação. E, inversamente, se a conexão é seguida de um estado irritante, ela é enfraquecida. É provável que a resposta não seja apresentada novamente, né? Então, essa lei do efeito por exemplo, quando você tem prazer e dor, ou uma coisa é agradável ou desagradável. Quando é prazeroso, você faz de novo, mas quando te causa dor, você faz de novo? Faz de novo, gente? Não! Deus me livre! Quando é agradável, né? A gente quer fazer de novo. E quando é desagradável, ai, a gente quer sair correndo, né? Então, essa é a lei do efeito, lei do efeito que ele criou. Mas o Skinner vai chamar isso de quê, gente? O Skinner chama isso de quê? Vamos lá. Isso mesmo, Sérgio. Reforço positivo e punição. Exato. Perfeito. Tá vendo? Gente, é muito gostoso estudar isso, né? Lei do efeito. Os comportamentos de um organismo vivo tendem a repetir-se se nós recompensarmos e assim repetir. Porém, o comportamento tenderá a não se repetir se for castigado. Olha aí. O organismo irá associar essas situações com outras semelhantes. Por exemplo, pôr a mão numa panela quente. Você só põe uma vez. A segunda vez, você não põe. Por quê? Porque você sabe que vai queimar. Ou então, por exemplo, um trabalho de apresentação, né, em grupo, valendo ponto. A gente apresenta. Mas e se não valer ponto? Dá vontade de apresentar? Não, dá não, né? Por isso que a gente põe ponto. Por isso é que a gente está dando ponto agora para quem está participando aí das webconferências. Thorndike, né? Na concepção de Thorndike, o professor deverá proporcionar ao aprendiz um reforço positivo, por exemplo, um elogio, tá? Caso o aluno tenha dado uma resposta desejada. Ou um reforço negativo, por exemplo, uma punição, quando o aprendiz apresenta uma resposta indesejável, né? Então, entra aqui com reforço e punição, tá certo? Lei do exercício, né? Então, a lei do efeito tem aquela questão de agradável e desagradável, tá? Gravem isso. De dor, de prazer e dor, agradável e desagradável. Na lei do exercício, é preciso praticar. Olha o que o Thorndike falou. Praticar. Aí vem aquela questão da repetição que a gente aprendeu. Ba, be, bi, bo, bu. Escreva 20 vezes. Ba, be, bi, bo, bu.
né? Então, aqui vem a questão do uso e desuso e a questão da prática, tá? Para ele, para que haja o fortalecimento das conexões e o enfraquecimento ou esquecimento ocorre quando a prática sofre interrupção, lei do desuso. Por exemplo, uma pessoa que aprendeu inglês, sou exemplo disso. Aprendi inglês, mas como eu não tenho com quem praticar, eu esqueci muitas palavras em inglês, esqueci muitas coisas. Então, essa lei do exercício, se a gente coloca em prática, isso fica fresquinho na memória. Mas se você não coloca em prática, você acaba esquecendo. Tá? Então, cabe ao professor, portanto, propor aos alunos a prática das respostas desejadas através de estão vendo isso? Muitos exercícios que fortalecem as conexões a serem aprendidas e, ao mesmo tempo, descontinuar a prática de conexões indesejáveis, né? Eu tenho uma concepção comigo que, como eu sou da área da comportamental, eu acredito que a gente precisa fazer muitos exercícios, né? Tanto que no semestre passado, vocês fizeram muitos exercícios e eu acredito que isso ajuda na fixação do conteúdo. Estão entendendo? Isso é da linha comportamental, né? E a gente, através de exercícios, pode ir praticando. Para quê? Para que a gente consiga fixar isso na nossa memória. Por exemplo, eu trabalho muito a questão de treino de respiração para quem tem crise de ansiedade, né? Através dos exercícios, a pessoa diminui as crises de ansiedade, através dos exercícios de respiração. Então, eu acredito que a prática desses exercícios fixa, né? Estabelece conexões fortes para quê? Para que você atinja um objetivo maior. O objetivo da prática dos exercícios de respiração é fazer com que a ansiedade diminua. E realmente diminui, tá? Lei da prontidão. É preciso que haja prontidão, ajustamentos preparatórios, sets, atitudes, para que a concretização de uma ação seja satisfatória. Assim, se o professor demonstrar ao aluno que sua resposta é culturalmente aceita, se for o caso, mais predisposto ele estará para responder de uma certa maneira, né? Então, ele fala aqui do quê? Da prontidão, do preparo, da predisposição para que seja alcançado o seu objetivo, né? Para que você alcance o seu objetivo, você cria as situações preparando o set. O set é o ambiente, as estratégias que você usa para que haja essa predisposição, para que haja atitude, né, de colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido, tá? Então, aqui, vamos lá. Lei do efeito. Tem a ver com prazer e dor, agradável e desagradável. Lei do exercício. Uso, desuso, colocar em prática. E a lei da prontidão fala de você estar predisposto a fazer algo. Sets é o ambiente. É o ambiente. Prontidão, de você estar predisposto a colocar em prática aquilo que você aprende. Estão entendendo?
Isso. Esta teorias de aprendizagem é a apostila que eu coloquei no portal para vocês. Então, olha, minha dica é que vocês imprimam, façam anotações, estudem na apostila, porque aqui nos slides está muito resumido. Lá na apostila está o texto completo, tá? Então, vocês não podem se apegar só aos slides. Imprima a apostila, faça anotações, leiam, tá? Que nós faremos também exercícios, faremos algumas questões práticas para que vocês tenham um aprendizado maior, tá bem?